Olá pessoal, Márcia Cavalcante, TV Inovação. Estamos aqui no planeta Júpiter com Marina Beraz, contribuindo para esse tema importante que é falar sobre empreendedorismo feminino. Como será que nós estamos? Marina, obrigada novamente por estar aqui conosco. Muito obrigada. Gostaria muito de conhecer a tua experiência como co-founder do Júpiter nessa criação de novas empresas, em especial com a adesão de mulheres. O que você vem percebendo que vem acontecendo em termos de números na questão do empreendedorismo feminino aqui em Júpiter? Bom, o Júpiter, para explicar o que eu estou percebendo também de participação de mulheres, tem que explicar o que é o Júpiter, né? O Júpiter basicamente é uma plataforma de ecossistema que busca encontrar, financiar e lançar as próximas tecnologias e as próximas empresas baseadas em tecnologias. Então, a gente cria isso através de algumas parcerias que a gente acredita chave para selecionar esses empreendedores e para selecionar essas oportunidades de investimento quando a gente tem já times formados. Então a gente trabalha com os nossos parceiros do Founder Institute, que como você referenciou, eu sou co-diretora aqui em Curitiba e ajudo também na coordenação no Brasil, e a gente trabalha também com a EISU. Eu, como co-diretora também do Founder Institute, eu sempre, claro, que tenho isso dentro de mim de impulsionar mais mulheres a se encorajar para entrar no programa, que é eliminatório, é 14 semanas, então a gente vê empreendedores entrando no programa que é para criar a sua empresa de tecnologia ao longo de 14 semanas, já formada, já legalizada, e por ser um programa eliminatório, a gente vê uma baixa adesão nas mulheres que primeiro entram no programa e depois também que se graduam. Porém, no último ano, a gente percebeu uma mudança. No primeiro semestre do Founder Institute, a gente teve a Paloma se graduando como o primeiro exemplo, com a plataforma Peace Labs, que mostram investidores de impacto aonde, quando e quanto investir. No segundo, a gente não teve nenhuma mulher que se graduou do programa. No terceiro, a gente teve a Mônica da OnCoin, também uma mulher que teve uma trajetória um pouquinho diferente, uma designer que mergulhou nesse mundo e era para ajudar também na organização do Founder. Ela acabou ganhando uma bolsa de mulher empreendedora para entrar no programa gratuitamente e se graduou com uma solução de fintech para ensinar educação financeira entre pais e filhos e criar estímulos através disso. Resumindo, o que aconteceu, que a gente está tendo uma participação global de mulheres no empreendedorismo em torno de 13%, 14%, e no Founder Institute a gente tem uma meta de incentivar e ver pelo menos 40% de todas as mulheres que se graduam e criam empresas de tecnologia sendo lideradas por mulheres, fundadas por mulheres. Então 40% é a nossa meta. No último semestre do Founder Institute aqui em Curitiba, a gente teve 50% dos 6 graduados, 3 foram mulheres, e a gente tem uma Legal Tech, também uma menina que se destacou durante um desafio de um hackathon e foi como próximo passo, entrou no programa, se graduou e agora também está sofrendo para dar os próximos passos. Então, depois disso, tem que não desistir e continuar batalhando, porque às vezes o programa acaba e aí? Agora, parabéns, você tem a sua empresa, agora make it work. Bom, parabéns, Marina, é um esforço grande. E aí, aproveitando a sua deixa, né? O que fez, na sua opinião, ter uma adesão maior de mulheres e principalmente de terem se graduado mais? Você vê alguns aspectos que favorecem essa pessoa a perseguir no programa e conseguir se graduar com êxito? Qual a diferença maior que você vê em termos de perfil? Existe alguma diferença em gênero? Existe uma diferença em setor que elas têm mais interesse? Podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Quando a gente fala assim de empreendedorismo de tecnologia, né? Porque eu sei que uma grande parte também de mulheres empreendedoras que são tão significativas e importantes quanto para a economia são, né, a criação de novos trabalhos. A gente tem muito negócio rodando que também não é baseado na tecnologia, mas isso também não quer dizer que essa pessoa, essa mulher não precisa se preocupar com a tecnologia, porque mesmo ali ela vai precisar se adaptar. Quando eu vejo o que eu estou percebendo do ecossistema mais de empreendedoras que são empresas de tecnologia, eu vejo que o nosso ecossistema aqui no Brasil e em Curitiba depende de vários fatores e de vários players também. E quanto mais a gente consegue, né, crescer esse ecossistema e criar densidade de colisões de qualidade, aí de fato a gente vai
ter criado uma riqueza que é aquele bounty effect, né, de abundância, de o que é o propósito da tecnologia de disruptar. Por estar um pouquinho mais na fase aqui que a gente precisa se preocupar, né, com sensibilização, mais no nível de awareness, mais chamar, a gente necessita também de todos os players colaborando em fazer eventos impactantes, relevantes para incentivar essas pessoas, porque essa pessoa pode procurar ajuda em qualquer lugar, né? O Júpiter é um desses espaços, a gente tem a nossa tese também, a gente acredita na importância de processos sistemáticos e científicos, mas também tem outras áreas criativas que criam também valor e criam esse impacto. Então, eu acho que a única coisa que talvez seja diferente entre mulher e homem, bem generalista, é essa coragem e essa persistência de não tentar achar desculpas fáceis, problemas, porque dessas a gente, né, todo mundo tem. E claro que é duro, é difícil trabalhar com uma coisa que não dá aquela segurança com qual a gente, né, foi criado e acredita muito naquilo, porém não existe, ninguém vai chegar me dando o poder para eu fazer alguma coisa. Eu acho que a mulher tem que estar ciente que depende dela mesma. Então, Marina, eu fiquei curiosa também com relação à continuidade dessas empresas, né? Nós temos empreendedoras que representaram aí 50% de graduação nesse processo fantástico do Founders, mas dessas 50% de mulheres que vão aí começar a se estruturar, fazer suas empresas buscarem investimentos, formatar essas empresas, partir para a fase de execução, que é uma parte bastante importante na fase de crescimento da empresa, se você também vem notado alguma diferença, que aspectos ela é mais bem sucedida ou mal sucedida, podemos generalizar? Existe de fato uma questão de gênero ou eventualmente a gente está puxando a sardinha para o nosso lado? Então, a gente poderia, como a gente aposta muito em dados, em ciência, qualquer coisa que eu for falar vai ser uma interpretação subjetiva minha. Então, se a gente analisa os dados, os meus dados são dentro do que eu observo aqui no Júpiter. Então, eu estou ciente que essas diferenças continuam existindo e vão ainda por um certo tempo, porque essa transição demora. E aí, no passado, a gente sempre teve esse aspecto de mulher como mãe também. Eu acho que, assim, a gente está vivendo num mundo que a gente é conectado, o empreendedorismo está, acredito, dando mais a oportunidade para a mulher viver em vários papéis dela. E quando eu estou sentada na frente de uma parede, de um portfólio que está cheio de casos de mulheres fortes, eu simplesmente não posso generalizar, porque eu tenho aqui um projeto que ensina crianças a resolver seus problemas através de criação de tecnologia, não apenas o uso dela. E ela também é uma mãe de 3 filhas. Eu tenho aqui uma Peace Cheerleader que sempre trabalhou em projetos de ONG, que hoje em dia está ajudando investidores de impacto a direcionar seus investimentos melhor em projetos de impacto. Eu tenho também aqui uma mãe de uma criança de necessidades especiais que tomou uma força dessa necessidade para ver que uma solução aqui no Brasil não existe. Então, o que eu faço? Eu preciso criar, porque senão sou eu quem vai fazer. Então, elas são muito motivadas pela sua causa, né, Marina? Sim. O que a gente percebe é que a necessidade faz com que essas mulheres tenham essa vontade. Então, não basta ter apenas a vocação, tem que ter essa vontade maior dentro de si para que o empreender vire uma causa, ele vire um mote, ele vire uma esperança de mudança no cenário dessas mulheres. Eu acho que talvez aí a gente possa navegar um pouquinho e generalizar, né? Mesmo não querendo generalizar, não é? É claro que o nosso contexto de trabalho está mudando, isso está tangível para muitas pessoas, então cada vez mais as pessoas estão buscando, né, uma autorrealização, em busca pelo propósito, pela missão. Evidente, assim, de se perceber sendo homem, sendo mulher num trajetório executivo. Essa é uma queixa que a gente está sentindo cada dia mais e mais pelas pessoas que entram aqui, buscando coisas que nem eles sabem ainda ou sabem explicar ainda. E esse é um momento muito importante, muito lindo, quando você sabe que tem que mudar, mas talvez ainda não tenha a receita pronta, ainda não encontrou o caminho certo, mas você está lá buscando e com essa coragem, essa sede de explorar o que está por aí. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Marina, mais uma vez pela participação. Márcia Cavalcante TV Inovação, não deixe de curtir, compartilhar. Conheça aqui embaixo o link da Júpiter, do Founder. Se você tem uma ideia, se você quer empreender, vejam aqui os links, consultem
Entre em contato com a Marina, ela vai ter um prazer de responder a vocês. E não deixem de curtir o canal. Um abraço, Márcia Cavalcante, TV Inovação. Obrigada. TV Inovação.